Antigamente, a caça, a pesca e a coleta eram o nosso único modo de sobrevivência. Ainda não tínhamos desenvolvido a técnica da agricultura, pecuária e muito menos da piscicultura. Por isso, nossos ancestrais não podiam depender da sorte. Era vital que dominasse as técnicas de obtenção de alimentos. Caso contrário, a morte era certa. Mas hoje estamos aqui, descendentes desses caçadores, pescadores e coletores. Isso prova que eles conseguiram. Nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, há uns 100 mil anos atrás, ele vai desenvolver a tecnologia de caça e pesca no seu ponto máximo, que a gente pode dizer, antes do advento das armas de fogo. Nas minhas primeiras pescarias, eu percebi que pescar não é sorte, e sim conhecimento e técnica. Inclusive, eu já tive essa experiência com alguns amigos, no qual a gente levava ele para pescar e só de estar com o equipamento certo e com os toques de trabalho de isca que a gente dava, ele conseguia um excelente resultado na pescaria. E meu pai sempre dizia que aquele pescador que conta só com a sorte não vai pegar tanto peixe quanto aquele pescador que tem a técnica e o conhecimento. Eu já vi vários exemplos disso acontecendo na prática, não só comigo, mas também com os amigos do meu pai que vão pescar junto com a gente. E já teve até situações em que o meu pai deixava de pescar para a gente conseguir pegar algum peixe. E eu lembro como se fosse ontem. Era bem pequeno, mas eu odiava voltar de uma pescaria sem ter pego nenhum peixe, enquanto meu pai tinha pego vários. Todo caçador, todo pescador que vive, que precisa, que a base da sua alimentação, da sua vida é caçar ou pescar, ele não vai caçar dependendo da sorte. Ele sabe e conhece a sua presa. Ele conhece como ela se comporta, ele sabe onde conseguir obter o maior número possível daqueles bichos, daqueles animais, com o menor custo para si. Que custo é esse? No nosso caso a gente pensa em custo financeiro, mas às vezes o custo é tempo. Quanto tempo? Qual é o meio de você conseguir obter o maior número de peixes no menor tempo possível, com o menor esforço físico possível? Certo? Essas são as medidas que a gente tem que ver, que regem a vida de um verdadeiro caçador-coletor, de um verdadeiro pescador. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter colocado a pesca na minha vida. No início, era um meio de conseguir comida, uma fonte de proteína. Com o tempo, isso transformou-se em hobby e depois em profissão. O hobby é uma coisa muito importante e fundamental para o ser humano, né? O hobby, ele tem uma coisa muito legal, que é o quê? Ele faz com que nós pegamos entre a razão e a emoção. No dia a dia, no nosso trabalho, nós usamos a razão para trabalhar, para executar coisas lógicas. Só que se nós ficarmos somente na razão, nós vamos desequilibrar. Aí entra a importância da parte emocional, que chama de emoção. Quando nós vamos para um hobby, jogar, pintar, nós vamos fazer um lazer, um esporte, vamos pescar, por exemplo, né? Nós vamos usar sentir o vento, sentir o mar, sentir o ar, sentir a fisgada de um peixe e com aquela emoção grande que todo pescador, todo quem vai fazer um esporte sente naquele momento, né? Então, esse prazer, esse hobby faz com que nós saímos da rotina do dia a dia. A pescaria com iscas artificiais é algo mágico, né? Porque vai além de uma simples técnica de pesca. Por quê? Porque você tem que entender um pouco da biologia do que você está pescando, né? Desse predador. E além disso, você tem que entender o comportamento da presa também, que é o alimento desse predador. Então você conhecer como é que esse peixinho nada, aonde que ele se refugia, como que esse predador está se comportando com determinada quantidade de luz. Então toda essa biologia você traz para dentro da pescaria e fazer um trabalho bacana dessa isca artificial, arremessar no lugar certo, fazer com que ela nade imitando um peixinho e a partir do momento que você pega um peixe com essa técnica é algo mágico, né? Aí você está fisgado por isso e você vai cada vez mais entender sobre esses comportamentos biológicos e também estudar mais sobre as técnicas de pesca. Existem vários tipos de hobby e a pesca é uma boa opção. Por quê? A gente observa que muitos comportamentos no dia a dia desses pescadores, a capacidade que eles têm de liberar a emoção na hora de fisgar um peixe
é fantástica. Então, assim, quando ele fisga um peixe, existe aquele grito, aquela expressão que vai sendo colocado para fora e todos aqueles sentimentos que estavam reprimidos dentro dele, naturalmente, vêm para fora. E isso é extremamente saudável, fisicamente, mentalmente. Você já parou para pensar que cada dia que passa a quantidade de peixe diminui? Poluição, desmatamento, sobrepesca, tudo isso faz com que a quantidade de peixes diminua. Cada vez temos que viajar mais longe e pagar mais caro para conseguir realizar boas pescarias. Quando eu comecei a pescar, há mais de 60 anos atrás, tinha muito peixe. Quem não tinha técnica pegava pouco, mas sempre pegava. E quem tinha técnica sempre pegava muito e conseguia pegar os maiores também. Nos dias atuais, com a diminuição dos peixes, quem não tem a técnica pega pouco ou nada. E quem tem técnica ainda consegue realizar excelentes pescarias. Eu enxergo a pescaria como um jogo de charadas. A natureza vai nos dar várias dicas. E através dessas dicas, a gente vai desvendando a charada para ter um bom resultado na pescaria. Detalhe, quem desvenda essa charada mais rápido tem um resultado melhor. Só que não adianta a gente desvendar a charada se não souber a técnica a usar. Porque eu descubro a charada e eu não tenho a técnica, eu não consigo aplicar. Agora, tendo a técnica, você vai conseguir aplicar mais rapidamente e pegar mais peixe. Foi muito bom quando eu cresci e consegui aplicar as técnicas que meu pai me passou. Não só como capturar o peixe, mas porque consegui capturar o peixe. Tem uma grande diferença entre essas duas fases e o porquê é muito mais abrangente. Mostrando os detalhes da pescaria, o comportamento do peixe, se ele está com uma isca menor ou uma maior. Nós somos motivados por desafios. E os desafios são importantes para todos nós, porque eles criam movimentos, criam mudanças em todos nós. E essas mudanças são importantes para todos os seres humanos. Quando nós temos desafios, nós levantamos e buscamos atingir algo a mais. Quando nós buscamos desafios, nós temos um motivo para nos levantar todos os dias. Eu sempre disse ao Renan e para o Vitor que a ferramenta mais importante que faz um pescador capturar mais peixes. E olha que curioso, essa ferramenta todos já têm, nem todos sabem usar da forma correta. É o cérebro. O cérebro é o guardião do conhecimento e é nele que vamos armazenar todo o nosso aprendizado. Mas o que de fato é importante para eu conseguir capturar mais peixes? Temperatura, cor, força d'água, força e direção do vento, luminosidade, estação do ano, pressão barométrica. Baseado em tudo isso, escolhemos o modelo e a cor da isca, tipo de estrutura, profundidade e o trabalho da isca. Tudo é importante. Um fator isolado não quer dizer nada. Cada fator é uma pequena pista de um jogo de charadas. E uma pessoa com experiência saberá decifrar cada uma dessas pistas da forma mais rápida. Eu lembro quando meu pai começou a me ensinar o que observar para pegar mais peixe na pescaria. No começo parecia um pouco complicado, mas no passo a passo, meu pai sempre fazendo analogias, foi facilitando meu aprendizado. E mesmo sendo criança, eu me diverti muito aprendendo ao mesmo tempo. Porque criança, vocês sabem como é que é, não tem muita paciência. Então, mesmo eu sendo um impaciente, esse ensinamento foi muito aproveitado, porque ele me ensinou de uma forma muito divertida. O nosso cérebro, ele assimila melhor sempre que nós utilizamos as metodologias. Quando nós usamos essas metodologias de maneira eficiente, os resultados são muito mais positivos. Por exemplo, existe uma coisa chamada neuróbica. Na neuróbica, um objetivo que ela tem é de estimular de maneira confortável, equilibrada, para que o nosso cérebro consiga absorver melhor esses novos aprendizados. E assim, os resultados vão ser muito mais dinâmicos e eficientes nessa questão. Eu só tenho a agradecer ao meu pai por ser meu mentor, não só na pesca, mas na vida também, porque ele me ensinou qual o melhor caminho, a forma mais fácil de chegar ao objetivo e também como ele chegou na conclusão de que aquele é o melhor caminho. Eu tive que me adaptar ao mundo ocidental. Eu nasci no Brasil, mas fui educado por pais que vieram do Japão. Aqui,
A cultura é diferente. Os ocidentais querem as coisas de forma mais rápida, prática e objetiva. Já para os orientais, às vezes a melhor forma não é a mais rápida, mesmo que o resultado final talvez seja o mesmo, porque para eles a maior riqueza está na jornada e não no objetivo. Meu pai sempre dizia: para evoluir é necessário fazer as coisas com calma, pois essa é a melhor forma de se conhecer e conseguir admitir os nossos pontos fracos. Só assim estaremos abertos para novos aprendizados. Capacidade de aprendizagem é um traço principal da nossa espécie. Essa capacidade de aprender novos comportamentos. Eu me considero um eterno aprendiz. Para mim, o pescador que acha que já sabe de tudo, na verdade tem uma grande limitação e nunca vai ter o mesmo resultado de um pescador que sempre está aberto a novos aprendizados. Uma das coisas que fez eu me apaixonar pelo Nelson é o jeito dele ser. Além de se dar bem com todos, sempre foi muito atencioso. Uma virtude que ele tem e que eu admiro muito é que tudo que ele decide fazer, ele faz com excelência. Quando uma coisa entra na cabeça dele, ele vai até o final e faz da melhor forma possível. Mesmo que ele não saiba, ele estuda, vai atrás e aprende. E o melhor dele, ele não é uma pessoa egoísta, em todos os sentidos. Não tem essa vontade de acumular algo somente para si. Se existem pessoas em sua volta precisando, ele não pensa duas vezes. E é exatamente isso que eu acho que faz ele crescer tanto na pesca esportiva, sempre passando o seu conhecimento para todos. Se nós não compartilhássemos informação entre nós, provavelmente nós estaríamos num nível inferior de desenvolvimento tecnológico, cultural, social ou até extintos. Um bom pescador não precisa saber de todas as técnicas do mundo. Ele só precisa saber alguns fundamentos da pesca, mas esses fundamentos ele tem que saber muito bem. Tem uma frase que diz: existem apenas 7 notas musicais, mas a combinação delas originam melodias fantásticas. E eu digo que na pescaria com isca artificial existem apenas 2 técnicas que, se bem aplicadas em combinação com o conhecimento do comportamento do peixe, resultarão em excelentes pescarias. Essas técnicas são arremesso preciso e habilidade no trabalho da isca. Eu sou um pescador comum, muito mais do que as pessoas acham. A única diferença é que foquei e aprendi nas técnicas certas. E isso me permitiram ter excelentes rendimentos nas pescarias. Eu conheço muitos pescadores e eu tenho certeza que você também conhece, que pescam há tantos anos e não conseguem ter a regularidade nos resultados das pescarias. Uma das principais características do meu pai é que ele é muito perfeccionista. Ele sempre foi assim, muito cuidadoso com o material, quando vai planejar alguma viagem. Ele sempre foi muito observador, tenta fazer da melhor maneira possível. Isso às vezes pode empacar algumas coisas na vida, mas eu acho que essa característica fez com que ele chegasse até onde ele está hoje. Quando o Nelson começou a viajar para gravar os programas, eu ficava sozinha com o Renan e o Vitor. Aí dava aquela saudade. Mas hoje eu fico pensando naquele tempo, né, que ele saía para viajar, para gravar, que valeu a pena. Que hoje nós estamos colhendo os frutos. Você vê o Renan e o Vitor seguindo o mesmo caminho que ele. Para quem vê a nossa situação de hoje, acha que sempre foi mil maravilhas. E na verdade não foi sempre assim. Principalmente na época que meu pai se ausentou bastante na minha infância, foi uma época difícil, não só sentimental, mas também financeiramente. Porque foi uma época que, começo de carreira, não estava ainda, assim, apesar de ter um conhecimento, ser conhecido na pesca, não foi algo que gerava receita. Então foi uma época muito difícil e sempre ausente, né? Então hoje eu consigo ver que essa ausência dele na minha infância trouxe um fruto enorme. Escolhi o Nelson para ser sócio da Look, né? Pelo caráter, pelo carisma, né? Pelo conhecimento técnico que ele tem de tudo.
E depois que eu conheci ele pessoalmente, foi tudo confirmado e só por isso, né, a sociedade se mantém em alto nível até hoje. Existe uma grande responsabilidade em estar na mídia, pois o nosso modo de agir pode influenciar positivamente ou negativamente as pessoas, principalmente agora na era digital. Algumas pessoas têm dificuldade de lidar com a fama. Por quê? Existem dois lados na realidade, né? A fama ela é muito positiva pela mídia, pela parte financeira que ela conquista e tantas outras coisas positivas, mas no geral o que mais acontece é o lado negativo da fama. Toda a sabedoria que eu aprendi com meu pai, eu passo para os meus filhos. Ele era uma pessoa diferenciada, era um homem muito estudioso, gostava bastante de ler, tinha uma quantidade enorme de livros, todos japoneses. Uma das coisas mais importantes que ele me ensinou, não só com palavras, mas ele praticava isso no dia a dia. Tudo que você for fazer, faça com excelência, dê o melhor para chegar no seu objetivo. Mas nunca se esqueça das pessoas que você ama e nunca passe por cima de ninguém, pois chegar ao topo sem honra e sem ninguém à sua volta não tem valor nenhum. Bom, falar sobre o Nelsinho Nakamura como apresentador de TV é algo muito fácil, né? Eu que acompanho ele desde o início da carreira dele. É um cara que tem um carisma fantástico, uma simpatia, uma simplicidade. E o que mais me chama a atenção, né, o que eu sempre procuro seguir as orientações dele, é esse incentivo que ele nos dá de estar sempre aprimorando, sempre aperfeiçoando e estudando as técnicas de pesca. Eu acho que só assim a gente consegue melhorar as nossas capturas nas nossas pescarias. Como todo mundo sabe, a sociedade é uma coisa complicada, né? Porque envolve parte comercial, mas tem que envolver afetividade também, né? E com o Nelson tudo deu muito certo e a gente não tem problema nenhum, então a amizade só cresce a cada dia. Fora a parte comercial, tem a parte de amizade, inclusive de família, né? Então ficou muito fácil de trabalhar com ele. Desde o início da minha carreira, quando comecei a apresentar o programa Pescadores do Brasil, isso foi lá em 1994, né? Comecei a viajar bastante pelo Brasil e pelo mundo e sempre encontrava com alguns pescadores que estavam lá na mesma pousada como clientes, né? E eu ficava observando que a maioria não utilizavam um equipamento equilibrado, né? Não tinha técnica de arremesso e principalmente o trabalho das iscas artificiais. E no final das pescarias, eles sempre estavam lá reclamando que o dia tinha sido ruim de peixe, né? Já tinha alguns que voltavam sem nenhum peixe, né? E eu percebi que eles estavam super chateados. E isso não me deixava feliz, porque eu via que muitas vezes a pessoa investia tanto tempo e dinheiro nas viagens e às vezes as viagens de férias dele que só acontece uma vez por ano. Ou às vezes é a viagem da vida dele, que ele juntou um dinheiro para fazer, mas chegava lá e não pegava peixe. Então, o que eu fiz? Comecei a deixar o conteúdo dos meus programas mais técnico, né? Para conseguir transmitir os meus conhecimentos para esses pescadores. Porque na minha visão, quanto mais peixes o pescador pegar, mais feliz ele vai ficar, mais vezes ele vai pescar, mais o mercado vai crescer e vai evoluir. Mas vi que isso não estava sendo suficiente, então comecei a Magic Fishing School, uma escola itinerante de pesca. Meu pai sempre falou uma frase para nós: nunca represe o seu conhecimento, deixe ele fluir, que assim como um rio, ele leva a vida por onde passa. E ele sempre foi assim, sempre quis aprender e compartilhar seus conhecimentos. Ministrávamos curso de arremesso por todo o Brasil. A satisfação era muito grande. Ver pessoas que chegavam lá sabendo male dar um arremesso por cima da cabeça e por algumas horas saíam fazendo todos os tipos de arremessos. Com esse sucesso nos cursos no Brasil, veio o convite para realizar um curso de arremesso na China. Foi para mim uma coisa muito gratificante, ser reconhecido e dar um curso para 60 juízes e 40 empresários fabricantes de equipamento de pesca. Com o passar do tempo e a evolução do mundo digital, veio a necessidade de iniciarmos os cursos online. Meu pai no começo foi bem resistente em transformar um curso presencial em online. Acho que por falta de conhecer a plataforma, ele ficava preocupado em não conseguir passar
o conhecimento de uma forma com qualidade. E ele preza muito passar esse conhecimento de uma forma que o aluno saia com uma grande satisfação. Para convencermos, ele foi bem trabalhoso. Meu pai, por ter mais idade, ele não é tão ligado à tecnologia. Então tivemos que mostrar para ele que o curso online é tão bom quanto o presencial que dávamos. Então reformulamos todo o presencial, apresentamos para ele e mostramos que com o online ele consegue passar todo o conhecimento dele para qualquer lugar do mundo. Eu já tinha me convencido que o curso online seria bom para os alunos. Eu falava, Nelson, imagina só, em um curso presencial as pessoas ficam com vocês por aproximadamente umas 8 horas e depois nem conseguem mais tirar dúvidas. No curso online, o pessoal vai poder ficar tirando dúvidas, revendo as aulas à vontade durante um ano, Nelson. Aí sim, ele finalmente topou iniciar o NACA Cursos, que já está sendo um sucesso. Sabe o que mais é legal? Ver o Nelson feliz e ver os alunos satisfeitos. Eu sou o tipo do pescador que busca sempre melhorar as técnicas. E quando eu vi o anúncio do curso, vi que era um curso online, fiquei um pouco preocupado. Mas eu vi que era do Nelson Nakamura, que para mim é um sinônimo de qualidade e referência nacional, né, na pesca esportiva, né? E posso garantir que eu coloquei em prática o que eu aprendi no curso e nas pescarias que eu fiz, da turma que estava comigo, eu fui um dos que mais pegou peixe. Ter o reconhecimento dentro de um grupo é muito importante, tanto no aspecto familiar, no trabalho, né? E esse reconhecimento vai fazer com que a pessoa se valorize cada vez mais. Ela vai se desenvolver cada vez mais. E quando a gente tem esse reconhecimento, nós buscamos naturalmente a questão de se melhorar cada vez mais, de evoluir cada vez mais. Então é muito importante esse reconhecimento que cada um de nós vai buscando. E está dentro de cada um, não está no outro. Nós temos que buscar esse reconhecimento. Nós temos que fazer o nosso dia a dia. Nós temos que buscar ler, fazer, né? Mas são os resultados que eu planto que eu vou receber esse reconhecimento. Então, se eu invisto em mim, eu vou conseguir um maior reconhecimento. Se existe uma frase que me representa, essa frase é: não represe o seu conhecimento. Essa é a minha filosofia de vida. Eu quero passar para o maior número de pessoas tudo que aprendi durante os meus 40 anos como pescador com iscas artificiais. Para você ser um excelente pescador, não precisa ir pescar todos os finais de semana. Basta você saber o que observar, entender como o peixe se comporta e aprender as técnicas básicas de pesca. Arremessar aonde precisa e trabalhar a isca do jeito que o peixe quer naquele momento. Existe um método bem alinhado, bem construído, que é capaz de ser aprendido, aplicado e replicado. E nós, da família Nakamura, estamos aqui para apresentar esse método para você. A única habilidade que você precisa ter é ser humilde. Você precisa ter a consciência que outras pessoas lá atrás já trilharam e já construíram esse caminho para você. O que nós vamos te entregar será um caminho de pedras no meio de um oceano de tantas dúvidas. Depois de ter mais de 12 mil alunos em nossos cursos e ver a mudança no resultado das suas pescarias, nós temos a certeza que podemos te ajudar a chegar aonde você quer. E eu posso dizer com toda humildade e experiência que eu adquiri nesses anos pescando, que uma pescaria boa consegue resgatar sentimentos e emoções que uma pescaria ruim não consegue. Então, por que não aprender técnicas para tornar todas as suas pescarias mais produtivas e divertidas daqui para frente? E, com a técnica e o conhecimento certo, você poderá ter grandes resultados já nas suas próximas pescarias. Basta colocar em prática algumas das habilidades que ensinarei a partir de segunda-feira, a primeira aula do workshop. A melhor pescaria da sua vida. Nós vamos começar a trilhar juntos esse caminho que eu defendo que é um grande mapa. Eu quero entregar nas suas mãos todas as informações que eu demorei mais de 40 anos para aprender. São habilidades que eu considero com toda sinceridade as mais importantes para um pescador de sucesso. Eu te espero segunda-feira,
porque segunda-feira começa a primeira de uma sequência de 3 aulas para a jornada que vai fazer você um pescador esportivo mais feliz. Olá, pescador! Se você ainda não está inscrito no evento A Melhor Pescaria da Sua Vida, é só clicar no link abaixo. Te espero lá!